Salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou o Bielo e hoje eu tô aqui com o monstro dos monstros, Luiz Roberto Julião, mais conhecido como Sorry Drummer. Prazer, irmão. Como é que você tá, mano? Que isso? Cê é louco. A gente, pra mim tá sendo uma honra aí te entrevistar. E a gente tava até conversando aqui nos bastidores, deu um segundo episódio de podcast. E antes de começar essa entrevista, cara, eu queria que você começasse a falar um pouco de quem é o Luiz antes de Sorry Drummer. Bom, é o seguinte, primeiramente aí agradecendo a todos que estão na sintonia e tal. Espero que vocês curtam aqui essa live desse dia de hoje, enfim. E é isso. E também já agradeço o convite também da Periferia no Ar aqui. Para mim também é uma honra, satisfação fazer algo também voltado para a periferia, né? Que é o nosso berço, né? Acho que todo mundo... Enfim, e é isso. Bem, você me perguntou sobre o que... como seria o Luiz, né? Antes do Sorry Drummer. Cara... eu falei cara aqui, eu lembrei do Kamal. O Luiz, antes do Sorry Drummer, era meio que um sonhador, né, cara? Assim, em termos de ter boas conquistas, né, cara? Dentro do nosso país, né? Porque é um país bastante sofrido, né? Ainda mais para a periferia, né? Enfim, eu imaginava conquistar, né? Assim, ter espaços aonde que seria mais difícil, né, para um jovem negro que mora na periferia poder conquistar, tal. Enfim, esse era o meu objetivo, né? Antes do Sorry Drummer, era essa a minha ideia. O Luiz, ele ali no início da sua trajetória, ele vai estudar. E pesquisando sobre você, até fiquei um pouco pensativo sobre isso. Por que você escolheu química, cara? Bom, primeiro porque química é algo... Química, o que é, né? É uma mistura, né, cara? Uma mistura de componentes químicos, né? Que você pode resultar em boas receitas, né? Você pode formular um produto para cabelo, você pode formular algo para alimentação, enfim. Só que nesse primeiro momento, na época, eu imaginei fazer química porque era um curso que ninguém quase queria fazer, porque é um curso que é difícil, né? E o mercado na época, quando eu estudava, eu pensei comigo, tem mais chance de ser bem sucedido, né, nessa área. Não, por isso que eu escolhi química. E aí, com o passar do tempo, aí eu vi que o meu lance era química, só que aí eu acabei fazendo a química das baquetas, né? Misturando ali os timbres, aí começou a minha jornada na química, na música. É isso aí. E aí, tipo, quando você pega ali pra entender, tipo, eu quero começar a fazer música e, bateria. Por que a bateria? Então, a bateria, cara, ela é um instrumento que pulsa, né, cara? Praticamente é o coração de todos os ritmos, né, cara? E principalmente dentro do hip hop. Então, e como eu ouvia muitos sons, cara, muita música na época, nos rádios, pela Bandeirantes, pela Brasil 2000, que tinha os programas voltados para a periferia, que era a música negra que chegava para nós naquela época, ali nos anos 90. E no final dos anos 80 para 90. Então, quem é dessa época sintonizava as rádios ali no final de semana, começava na sexta, sábado e domingo. Então, você ia se alimentando, né, daquelas informações que tinham
Então, através das equipes de baile, que era Chic Show, enfim, Zimbábue e por aí vai. Então, era este o conhecimento. Então, aquilo pulsava, né, dentro de mim e vendo como era feito, as batidas. E aí eu pensei, cara, um dia eu quero fazer isso, mas isso demorou um tempo, né, para que eu tomasse essa decisão. Você, tipo, porque todo mundo fala, né? Pô, o cara toca a bateria, ele foi pra igreja. Tem Né? aquilo. Foi Eu dentro desse não, processo? não, não, não. Para mim foi o contrário. Eu comecei a se interessar pela percussão dentro das matrizes africanas, Caramba. certo? Eu, a, a minha avó tinha um- uma casa de religião matriz africana dentro assim, da casa dela. E aí tinha os tambores dentro, da casa dela, e eu vendo os meus tios que na época, tocavam, e aí eu olhando eles tocarem, eu comecei a imitar o que eles estavam fazendo. E nisso eu aprendi sozinho, né, só de Ó, olhar, caramba, autodidata. autodidata, só que eu não sabia que isso já era um dom que Deus já tinha me dado, só que eu não sabia. Né, você não sabe, você olha, você fala. E aí a parte rítmica já estava dentro de mim. E aí só que eu fui descobrir isso com o passar do tempo, porque eu chegava, por exemplo, na escola, e começava a reproduzir alguns beats na carteira, saca? Na escola, Com a caneta, com o não, com a lápis. carteira, né, você Ah, fazia né, os beats na carteira tal, e a galera rimando no intervalo da escola tal. Só que eu achava que isso era brincadeira, porque você não, porque a educação do nosso país em relação à cultura é muito difícil você ter incentivo, né? Porque nós aprendemos que aqui no nosso país a música e a cultura não põem comida na mesa, saca? uhum. Então você é obrigado a estudar uma outra profissão, porque o músico aqui no nosso país não é como uma profissão. Ele pergunta: você é músico, mas você faz mais o quê? Ele nunca olha para você assim, que é a sua profissão, né? Não, não é isso. Então, é, e aí demora muito tempo para que você ache um direcionamento que faça com que você, por exemplo, você pode trabalhar dentro da música, você pode ser um engenheiro de som, você pode ser um professor, você pode Sonoplasta. sonoplasta, você pode eh, ser dono de uma escola de música, né? Não significa que você vai ser um artista, trabalhar com a parte da linha de frente, que você será famoso trabalhando com isso. Tem outros ramos. Só que, infelizmente, quando alguém se envereda para a arte, não, 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 não faça isso não, vai estudar. Estudar, você já está estudando. Olha só que preconceito, né? Você já está Enraizado já. estudando, já enraizado. Você já está estudando, só que você pode estudar muito mais, para que você tenha mais espaço, né? Que você seja bem sucedido naquilo que você realmente tem o dom para isso. Tem o vídeo do Tim Maia Ah, que eu assistindo, né, uns cortes de Instagram, assim, no TikTok. sim. E aí ele dando uma entrevista, ele fala assim, ó, se você quiser ser médico, se você quiser ser advogado, você pode até ser, porque, pô, é fácil estudar. Uhum. Agora, se você for estudar música, aí Uhum. você vai estudar mesmo, porque aí é uma outra parada. É, exato, é um Dali outro eu universo. comecei a pensar muito. Uhum. E dentro disso aí, você como um Uhum. garoto, tal, Uhum. aprendendo e, pô, Uhum. começando a entender esse laço mais musical, a Uhum. sua família já te cobrava? Como que foi essa entrada, assim, começando a entrar na música de fato? Cara, assim, praticamente assim, você não tem incentivo, né? Eu tinha incentivo e inspiração através, por exemplo, de você assistir um vídeo, por exemplo, clips, né? Na época, a saudosa MTV e por aí vai. E não era só pela MTV, mas nós tínhamos uns outros meios de conseguir essas informações através que hoje é obsoleta, né? Fitas de vídeo Cassete. cassete, CD, que era
videolaser na época, que hoje, hoje que seriam DVDs. Então, a gente tinha como ter acesso a essas coisas, só que era um jeito mais difícil, né? Porque você tinha que comprar, pagar. Hoje não, hoje você dá um clique no YouTube e você tem informações do que você não viveu nos anos 60, 70, 80, enfim. Hoje a pesquisa está aberta, todo mundo tem acesso, né? Então, eu tive que ter essa inspiração escutando os álbuns dos artistas, né? Ouvindo, até entender que era isso que realmente um dia eu gostaria de fazer, mesmo ainda estudando uma outra área. E isso que aconteceu comigo. Então, mas a cobrança em casa era que eu tinha que estudar primeiramente, entendeu? Ter uma profissão para eles mais segura, entendeu? E aí, aquilo que te trouxe também a ideia do quero ser um químico. Químico, exatamente. Só que aí, no decorrer dos anos, ali no finalzinho dos anos 2000, eu tive uma oportunidade de ir para a Europa, fui para a Inglaterra. Foi ali que, quando eu cheguei na Inglaterra, eu vi que a arte era valorizada no país, né, da União Europeia, que tinha um valor, assim, absurdo, cara. Por exemplo, se você quisesse ter aula de bateria, por exemplo, com um professor, cara, você tinha que esperar meses e meses, porque ele não tinha espaço, não tinha agenda. Aí eu comecei a ver que a música nesse país era valorizada. E a arte, eu vendo em qualquer lugar. Por exemplo, eu entrava no shopping e tinha uma banda tocando com baixo acústico, um piano e um MC, por exemplo, dentro de um shopping. Isso eu tô falando há mais de 20 anos atrás. Isso era algo aqui que ainda iria acontecer. Então eu falava, nossa, isso aí eu quero fazer no meu país, tal. Foi aí que me despertou. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. Aí foi aonde que começou tudo. Aí eu tive a certeza que de fato era isso que eu tinha que fazer. Foi aí que eu falei, eu quero ser profissional nisso aí. Mas antes de você voltar para o Brasil, você trabalhou com música na Inglaterra? Você foi somente para estudar? Não, de lá da Inglaterra eu já comecei a cogitar algumas coisas aqui. Então, quando eu já cheguei aqui, eu já tinha alguns amigos, né, da época, por exemplo, que antes de me tornar músico. Então, por exemplo, eu já conhecia o Kamal, por exemplo. O Kamal também não era MC. Eu já conhecia... conheci o MV Bill também, nos anos 90 também. Ele não tinha gravado nenhum disco assim profissionalmente também. Eu já conhecia. Isso nos anos 90. E aí, eu conhecendo o Kamal, eu também conheci o Robson, que é o Ajamu, que é irmão do KLJ também. E eu também conheci também o DJ Marco. Marco, salve, Discopédia. E aí, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa aí. Só que aí, até então, eu não sabia o que a gente ia fazer, o que iria ser feito. E aí, um dia eu liguei pro Marco e o Robson, que é o Ajamu, que é irmão do KLJ, e falei, ó, vamos fazer alguma coisa, tal, voltado ao hip hop, que tal a gente montar uma banda de hip hop e tal. E aí, eles foram até minha casa, a casa onde meu pai, tal, né, que eu morava com eles. E aí, fizemos uma sessão, tipo, um toca-disco e batera. Eles falaram, mano, a gente precisa fazer uma festa com isso aí. E aí a gente montou a Central Acústica, que aí começou a jornada com a descobrir novos artistas. E a gente também, como a gente não tinha espaço para tocar em nenhum lugar, então a gente tinha que criar o nosso próprio espaço. E aí virou
esse intercâmbio, né? Com os MCs. Mas antes disso também, antes de montar a Central Acústica, eu tenho também um carinho muito enorme também, porque eu não tinha banda, não era conhecido, não tinha nada, nem imaginava, nem sabia o que iria ser, o que eu iria fazer. O DJ KLJ também, e uma vez eu liguei para ele por telefone, e aí eu falei, mano, dá uma ouvida, porque naquela época só tinha o telefone, não tinha, Não não tinha tinha, WhatsApp, não rede tinha nada, não tinha como social. você enviar um videozinho para alguém te ver tocar. Aí eu liguei do telefone, eu tava com a bateria montada, eu liguei, Kleber, dá uma ouvida nisso aqui e tal. Ele falou, deixa eu ouvir aí. Aí ele ouviu o groove, ele falou, mano, vamos fazer alguma coisa disso. Segunda-feira é tal dia, eu tô aí na sua casa. E de fato, ele foi na minha casa lá, ele levou os toca-discos, inclusive esse dia tava uma chuva infernal. E aí ele chegou lá com os toca-discos na minha casa e falou, mano, vamos fazer aí uma session aí. Montamos uma session, aí ele falou o seguinte, vamos fazer uma session agora no Clube da Cidade. Aí ele me chamou para ir no Clube da Cidade, lá em Diadema, que era uma segunda-feira que só rolava umas sessões de improviso. E nesse dia que eu fui lá, já tinha uns MCs lá. Era o Kamal, o Max B.O., JR, o James Lino do Potencial 3, e tinha o DJ Roger também, que estava lá, que era do Potencial 3. Nessa época ele trabalhava no ateliê também, estúdios. E aí eu fiz essa session lá com esses MCs, e eles não sabiam que eu tocava bateria ou fazia algo assim. Eles me viram entrando assim pra montar o set ali, eles olharam assim, mano, o que será que vai vir aí, né? Isso aí. Aí quando eles viram o groove, aí o Kamal, cara, esse cara é o Questlove. Isso eu tô falando na época, hein? Na época, eles não tinha nem banda, não tinha nada. Nada. Eu saí praticamente assim, do meu quarto, né? Entre aspas, né? Para ser um músico profissional, né? E aí eu vi, falando, meu, eu quero trabalhar com os MCs. E aí depois que eu fui montar a Central Acústica, entre essa session e o contato com o Marco, e a gente aí começou a montar a Central Acústica. E aí a Central Acústica você começa a entender que ela vai tomando forma, vai trazendo uma gama de novos talentos. Proporções que a gente não podia imaginar. Por exemplo, mas teve vários fiascos também. Por exemplo, a primeira noite que a gente montou a Central Acústica. A Central Acústica, a gente conseguiu uma oportunidade ali num lugar ali no centro da cidade, que é o Hotel Cambridge. Só que o Hotel Cambridge, ele tinha um outro nome, que era Caravaggio, alguma coisa assim. E nesse dia, nós conseguimos uma noite, que era numa sexta-feira. E a gente todo animado, pô, nós conseguimos lugar para tocar. E a gente, nesse dia, e a primeira formação da Central Acústica era Paulo no baixo, Robson no toca-disco, que é o Ajamor, e o DJ Marco. E a gente não tinha MC, nessa primeira session ainda não tinha. Só que o Kamal tava também nessa sessão aí. Ele tava lá. Inclusive, ele foi um dos MCs que subiu no palco para fazer uma session com a gente. Aí a gente precisava de um MC para poder ser o porta-voz e para poder organizar a sessão, que a gente não tinha. A apresentação, tudo. E, bom, mas tudo bem. A gente não fez o convite para ele nessa primeira sessão ainda, mas a gente sabia que a gente gostaria de chamá-lo. Já tava no gatilho, já tava. Só que olha que engraçado, nós fizemos essa session nessa sexta-feira, que foi a primeira vez que a gente subiu assim num palco para poder fazer uma session. E era de improviso, tá? A gente não ensaiava. Era de improviso. Era um só ligando um pra casa do outro, falou, ó, o show é isso, tal. A gente se encontra a tal hora e seja que Deus quiser. E aí, chegamos lá para tocar nessa sexta-feira no Hotel Cambridge. Né, tudo já... Isso, não na primeira, que a primeira deu certo. Na segunda, sexta. Chegamos lá para tocar. Aí, quando nós chegamos lá,
já tinha uma outra banda no palco. O dono da casa contratou uma outra banda sem... Comunicar vocês. E só que a gente vinha de longe, com os instrumentos, com tudo. E a gente todo animado, hoje nós vamos tocar a segunda vez e tal. Chegamos lá, ó, o cara meteu um lima em nós, sem avisar. Aí, o que aconteceu? A gente, pô, ficamos chateados, né? Revoltados, né? Porque, pô, sem avisar a gente e tal. Muito bem, aí a gente, vamos tentar conseguir um outro local para tocar. Aí, o Marco trabalhava na Sala Real, que é um prostíbulo que tinha ali na Major Sertório, que ficava na República, do lado do antigo Hotel Hilton, ali. Aí chegamos lá para tocar, não. Ele conseguiu um dia seria de terça-feira. E aí de terça-feira, essa noite, era o DJ Jamal com o Taíde. Só que o Marco falou, pô, seria legal colocar uma banda aqui e tal, pra gente ter com os MCs e tal. Ele falou, pô, seria legal. Mas é melhor vocês terem um dia só pra vocês. E aí, conclusão, deram pra nós a sexta-feira. Aí conseguimos a sexta-feira. Aí na primeira sexta-feira, aí a gente falou, pô, precisa ter um MC aqui. Aí o Jamal, que já fazia parte lá da Sala Real, ele apresentou essa primeira sexta-feira com a gente, que a gente precisava do MC. E o Kamal começou a apresentar na segunda session, mais ou menos, lá na Sala Real. Aí ele se tornou o MC oficial, o cara que fazia a apresentação, o cara que organizava os MCs para poder fazer o open mic, porque era improviso. Sim. Então a gente também não ensaiava e os MCs também não tinha como ensaiar com a gente. Agora é sua vez. E, nossa, fulano de tal, e a gente também não sabia o que ia acontecer. Poderia ser algo esplendoroso, poderia ser um fiasco. Agora você imagina uma banda entrando para tocar, depois do DJ já segurando a festa, aquele clima. Imagina entrando uma banda e se de repente alguém comete algum erro, alguma falha, tal, ou senão a gente acaba esvaziando a festa, por exemplo. A galera já era muito crítica lá atrás. Já, nossa, muito, muito exigente, né, cara? Exigente. Aí fizemos essa session. A primeira session na Central Acústica, mais ou menos 50, 70 pessoas. Isso na primeira session. Na segunda já foi aí mais de 100 pessoas. Na terceira para a quarta, isso em um mês, já começou a 300 pessoas. Chegou em um mês, o lugar já estava super lotado. Caramba. Que ficavam pessoas pro lado de fora. Aí a gente começou a falar, opa, isso aí acho que dá certo, hein? Dá certo. E os MCs, a gente estava numa área central. Então, que no centro de São Paulo, então tinha gente dos Estados Unidos, gente da Argentina, gente de tudo quanto é parte do mundo, na região central, porque é turística. Então, o que acontecia? De repente, tinha um MC do Canadá no palco com a gente. Pronto, bora. Tinha MCs fora os brasileiros. Então, nesses MCs brasileiros passaram por lá. Rashid, Projota, que eles não sabiam nem segurar o microfone. O MC da Criolo também chegou a apresentar a Central Acústica, porque uma ou duas vezes, não me lembro agora a quantidade, o Kamal falou, vou te mandar um sub aí. Aí, quem é o sub? É o Criolo. Assim, assado. Eu falei, mano, quem é Criolo, cara? Você vai ver. Puta, aí chega o Criolo. E a gente nem sabia enfim, o que ia acontecer. E cada session era uma emoção diferente, porque Marechal também aparecia na sessão várias vezes pra rimar com a gente. Várias. Tudo novão, os Tudo cara. novão. E tudo de chinelo, assim, ó. Todo mundo... Não, de boa. Então, isso foi um negócio que marcou. As mulheres, a gente conheceu nessas sessões a Cindy, que fazia parte do Antônia, que faleceu agora há pouco tempo. Deixa eu ver quantas MCs. Stephanie também
que não tinha banda, nunca rimou com banda, não era profissional, não era, também. Todos os MCs passaram por lá, todos. Arnaldo Tifo, Rodrigo Tuchê, se eu esquecer de alguns aqui, é porque são muitos nomes, mas todos os MCs aqui de São Paulo passaram pela Central Acústica, todos, acho que não escapa um, passaram por lá. Então a gente tinha que improvisar aí por volta de duas horas com os MCs, mudando os beats, um atrás do outro, e sem ensaio. Você imagina como é que era feito isso. Aí depois conseguimos uma oportunidade também na Galeria Olido de Arte, por volta ali de 2005 até 2007, mais ou menos. Ficamos, acho que durante 3 anos, improvisando com os MCs durante 3 horas por session. Então, você imagina, vários MCs improvisando. Então, isso foi um grande aprendizado para a gente, porque é uma troca, né, de informações, de cultura. E eu também fiquei, assim, perito em cada flow. Ó, esse MC, ele rima nesse jeito aqui. Então, o beat para ele tem que ser nesse andamento. Ou o beat para ele eu preciso mudar. Flow, cara, é mais rápido. É rápido. Não, mais lento. Então, o beat aqui é 90 BPM. Não, isso aqui é mais acelerado. E aí você acaba ficando perito. Então, isso me deu uma... Você estudava os caras ao vivo ali. Ao vivo. Então, olha só, isso é difícil alguém ter a oportunidade. Então, eu acabei ficando perito em fazer loops de batera ao vivo. Caramba. Eu fiquei perito também, assim, expert em improvisar, em timbres, mudar os timbres da batera ao vivo, sem muito recurso. E eu sabia também que para ter uma banda, para ser aceita pelos MCs, eu tinha que imitar na época como se fosse uma MPC, os timbres naquela época, porque bandas assim que misturavam, que tinham timbres voltados, por exemplo, para outros gêneros musicais, eles não aceitavam, tipo assim, você está descaracterizando rap, isso não é rap. Então imagina, sendo que o hip hop sampleou todas as coisas que foram tocadas, enfim, mas para aquela época você tinha que tocar soando como se fosse no estúdio, entendeu? O produtor cria um beat no estúdio, ele quer ouvir aquilo ali, entendeu? Ou mais ou menos aquilo ali, entendeu? Então, era uma resposta. Então, isso me deu uma bagagem assim, musical muito grande. Então, eu sou muito grato aos MCs. E falando até desses MCs, né? Você vai trabalhando ali no início, né? Pô, o cara tava de chinelos, tava só pela arte Só ali. pela arte, sem imaginar o que poderia acontecer no futuro. E aí, esses artistas que você, trabalhou, que você direcionou de uma certa forma, eles começam a fazer sucesso. Isso. A partir dali, como que você começou a enxergar o cenário? Cara, aí eu vi, nossa, eu vi que nós fizemos um trabalho de formiguinha, né, cara? Porque alguém teve que carregar o piano, ser usado como um canal de bênção, né, cara? Assim, tipo, para outros jovens que não tinham experiência com banda, e para nós também não tínhamos experiência com os MCs, ao vivo, assim, foi uma troca de experiências, cara, que é o que me faz hoje, o que me fez ter sentido, né? E me estimulou a trabalhar dentro do hip hop. E um detalhe, a gente quase não tinha uma renda, porque naquela época eram poucos incentivos, né? A cultura. Por exemplo, hoje o Sesc investe muito mais do que há mais de 20 anos atrás, por exemplo. O cara ali, 2, 3 apresentações falando de hoje. Isso. Ele já consegue pelo menos fazer um salário legal para se manter no mês. Isso. Mas lá atrás... Não, a gente praticamente assim, o dinheiro que a gente ganhava numa session era para pagar os incêndios das 2, 3 que estavam por vir. Entendeu? Já investimento pro próximo evento. Então,
E era difícil você falar assim, olha, desse projeto aqui eu consigo chegar nesse valor de X de dinheiro, consigo manter, eu consigo ajudar minha família. Não tinha isso. A gente ia mais com o coração do que pensando nos business, como hoje. Uhum. Só que com isso, pelo coração, a gente conseguiu fazer algo que a gente nem podia imaginar, que é formar esses jovens que existem hoje. Então, dar um direcionamento de profissão, saber se realmente a pessoa vai trabalhar com a arte ou ela vai trabalhar com uma outra profissão. Então, eu ver, por exemplo, Criolo, por exemplo, se tornar quem ele se tornou hoje. Emicida, né? De improvisos, freestyle, Projota, que são hoje mais bem-sucedidos, né? Rashid, deixa eu ver o que mais, que conseguiu se firmar como MC, né? E que consegue levar o seu sustento O para próprio casa. KLJ, que tá na história da... Não, o KLJ, não, o KLJ ele já era o KLJ, já era Racionais. Legal, pô. Quando ele já foi na minha casa, pô, o cara já era Racionais. E foi lá. E vocês não sabem também, uma coisa também muito interessante. A Central Acústica, nós tínhamos os DJ das festas. Só que até os discos, para poder fazer a festa acontecer, eles também não tinham como. E era um gasto. Era um gasto, não tinha como fazer. Mas quem ajudava? Talvez ninguém sabe, mas isso eu estou falando de primeira mão. Eu sei que ele jamais fez algo esperando algum retorno, mas isso é um incentivo que talvez nem preço não tem. KLJ pegava os discos, olha, pega esses discos aqui e vai discotecar lá. Caramba. Olha que interessante, os discos dele, para poder discotecar. Não saber se vai riscar, ou se vai perder, ou se vai... Quebrar. Não, ele emprestava para poder fazer as festas. Olha só que interessante, talvez vocês não saibam. Por isso que, indiretamente ou diretamente, é impossível você não lembrar de Racionais MCs. Porque a revolução talvez é feita sem ser televisionada, saca? E se a cultura existe, porque muitos fazem nos bastidores que não precisa ter bandeira ou foto, ou a mesma coisa como eu, por exemplo. Hoje tem artistas que, de repente, é difícil, eu não faço banda para ninguém, praticamente, mas às vezes tem um artista que eu olho assim e falo assim, não, eu vou lá, eu vou tocar. E às vezes eu vou até trabalhar com um cachê que eu sei que é irrisório para mim. Pelo sentimento. Eu vejo, não vou lá como aposta, vou lá pelo mínimo. Sabe, não é todo mundo que eu faço isso, mas se eu vejo que eu vejo qual que é a história, eu analiso, eu vou lá. Porque se eu for cobrar o que eu quero ganhar, ele não vai ter condições de me pagar. Então eu tenho que, pelo menos, eu dou uma prensa pelo menos de um mínimo. Sabe, pro cara se sentir, tipo, não, pô, o cara tá aqui tocando, não vai... Entende? Mas essa é uma maneira de contribuir. É tipo, paga só a condução que tá bom. Não, entendeu? Não é assim. Eu acho que para ele poder valorizar, porque as coisas também para mim não foram fáceis e não são fáceis. Que eu também, no meu país, onde a cultura quase você não tem o valor devido, entende? Porque, infelizmente, aqui para você ser reconhecido, você já tem que ter matado 2 leões, 3 ursos, e aí por aí vai, para que você tenha uma certa notoriedade dentro do nosso país, saca? A gente tava conversando aqui nos bastidores e o Brasil, ele peca nessa questão de não ter aulas musicais dentro da educação básica. Sim, E aí você falou diversas coisas que ficou muito, assim, claro. Exato, cara. Porque se o país fomentasse e tivesse essa educação básica, que é musical, nas escolas, porque a música ela é feita para tudo, cara. Assim, a arte, ela estimula, ela pode tirar alguém de uma depressão, cara. Uma música, quando a pessoa ouve,
ou ela vai ter uma autoestima, saca? A arte é tudo, é tudo. Mas não significa que, de repente, uma pessoa estudando música, ou ela vai ser musicista, ou ela... Não, ela tem um caminho amplo. Mas a arte, de certa forma, em tudo, até para construir a sua casa, é uma arte. Porque se você não tem uma ideia de como você vai construir, como é que você quer a sua casa, como é que você, enfim, direcionar, enfim, é tudo, cara. A arte é tudo. O conhecimento, enfim, como nós estávamos falando, pô, lá fora, qualquer um, pela educação musical, ou ela toca um instrumento, ou ela canta. Ponto. Ela tem uma noção de harmonia. Porque faz parte da cultura do país, ou seja, na América, ou seja, na Europa. E tipo assim, ainda falando sobre essa questão da educação e o acesso à música. Certo. O Estado, para você, ele peca e demais. Tipo assim, como que você vê fomentos a essa relação nos dias atuais? Você acha que o Estado ele já está fornecendo de fato ou ainda vamos trabalhar mais um pouquinho porque está faltando mais estímulos? Olha, cara, eu costumo dizer que já foi dado o primeiro passo, correto? Por exemplo, o hip-hop. O hip-hop, o b-boy, até como o skate também. Estou dando um exemplo. Hoje o b-boy vai competir até nas Olimpíadas. Isso não era possível. E é mundial. Por exemplo, imagina ser um menino que dançava break nos anos 90, lá na São Bento, falando, pai, eu vou dançar break. O pai ia falar assim, meu filho, você tá maluco? Isso é profissão. Não. Falar louco, entende? Porque não tinha um mercado, não tinha autoestima, não tinha alguém servindo de inspiração, não tinha nada. Então, praticamente, repito, cultura zero. Então, não tinha... Você não era visto, você não era notado. Então, hoje, você já vê isso como profissão. Algo que pode te levar um sustento para a tua casa. Hoje você tem competição mundial. Então, hoje se o menino falar assim, pai, eu quero ser um b-boy, ele vai falar, tá. Você já tem aonde se apresentar? Como é que tá isso aí? Entendeu? Então, hoje, pelo menos, já dá para coçar a cabeça. Tipo assim, pelo menos ele não tá na rua de bobeira. Já tá acontecendo algo, entendeu? Você isso já consegue ver como um trabalho, entende? Então, isso já é um avanço. Só que pode melhorar mais. Porque precisa ter, de fato, mais pessoas que sirvam mais de estímulo, entendeu? Para que outros jovens possam sair da marginalidade, possam ter futuros melhores dentro da periferia, entendeu? Assim como também outros que possam ter iniciativas como você também, voltado às coisas que acontecem dentro de uma periferia, os artistas dentro da periferia, entendeu? Fomentar e girar isso dentro da comunidade, que isso é muito importante. Isso precisa ter incentivo, iniciativas. Por exemplo, você está aqui porque você teve uma iniciativa. Então, isso já é um ponto, porque isso não era possível. Você imagina você ter um podcast hoje ou algo que poderia ser visto como algo de troca, né? De informação, de sustento, projeção. Isso não seria possível, né? E agora é possível. É possível. Entendeu? É possível. Tá? É um começo? É um começo. Poderia ser melhor? Mas estamos conquistando pouco a pouco o espaço que é devido para a nossa comunidade. É isso que eu penso. Não, eu fico muito lisonjeado porque, como a gente estava falando também, eu muito novinho assim,
meu irmão já escutava Uhum. o seu som, sabe? Nossa. Sabia o artista que você era, a magnitude. É, Então, isso tiozinho. foi apresentado bem desde cedo. Uhum. E aí, a gente tava falando da questão só o artista ali, o que canta, ele é Uhum. visto. E muitas Uhum. vezes os caras que estão produzindo, que estão Uhum. fazendo ali o caminho, Uhum. esses caras não são tão ligados pela população e tal. Uhum. Mas eu, assim, através do meu aprendizado musical, com Uhum. com o meu irmão que é músico, o Ale Figura, Uhum. o Santana também, que é o mais novo, que tá chegando aí, faz um trap. Uhum. Então a gente, pô, eu como produtor audiovisual também Uhum. entendo todas essas magnitudes do campo, Uhum. tipo, da produção, do cara que vai cantar e Uhum. tal. E aí, pô, hoje você tá me considerando uma entrevista, pô. Dancei sua música lá na pandemia, Oh, que isso, tá cara. ligado? Pra mim é uma honra, cara. Assim, pra você ver como a arte, a gente não tem ideia aonde pode chegar, como está chegando. A gente não imagina. A gente só faz, trabalha e deixa o resto que Deus é que encaminha. Então, por exemplo, por isso que eu falo, isso já é uma revolução. Porque se nós dependêssemos de um veículo convencional, talvez o meu som não chegaria para você, cara. Não chegaria. E tem maneiras de fazer o som chegar sem precisar você estar, de repente, num veículo de grande mídia. Às vezes você pode ter até passado por uma grande mídia, mas o seu som não se fortaleceu, não construiu, saca? Você pode, hoje, nos dias de hoje, você pode até fomentar. Se você tem uma grana, você investe e faz seu som chegar para, sei lá, tantas mil pessoas. Porém, se você também não tem história, você dentro de pouco tempo morre também, porque você não fomentou, você não preparou um alicerce. Você está acabando de me falar com o seu irmão, você tem 25 anos de idade hoje, mas o seu irmão que tem 40 é que ouviu o meu trabalho. Então, o de 40 passou pro de 25, assim como acontece com Racionais. O do menininho vai passando pro jovem, o adolescente, ou do pai, vai passando de geração. Isso é um trabalho. Olha só, um artista hoje, para conquistar isso em pouco tempo, num sistema mais midiático, que onde tudo é volátil, tipo, você grava uma música hoje, no dia seguinte essa música já tá velha, porque hoje tá tudo assim, ó. Então, você não consegue formatar hits que as pessoas cantam 5 anos, As um músicas ano, atemporais, né? atemporais, não consegue mais. Você grava a música hoje, a pessoa já esqueceu a música que ela cantou, tal, entendeu? Ele não consegue. Eu sempre faço essa, eu sempre isso é um faço essa milagre, citação cara. ao Figura, inclusive, pô, um dia eu quero que vocês troquem uma ideia assim, porque ele é um cara que, sabe, me Maravilha. apresentou você, no caso. Oh, muito E obrigado. aí, tipo assim, ele fala Salve muito... Ale Figura. E, tipo assim, Isso. ele fala muito dessa parada do eu quero ser um músico e fazer música durante 50 anos, ou, tipo assim, você quer ser o cara do stream que faça Isso. música 2 anos e faça milhões, mas, tipo assim... Morreu. Então, isso é muito louco de É. pensar, tá ligado? Isso Tipo, é de história. entender. Aí entra o legado. Aí entra o legado. E, pô, assim, até mesmo mais no vínculo pessoal, o Sorry já começa ali nos seus processos de montar suas festas e tal. E dentro do hip hop, mas algo que, assim, me afixou muito foi a parada do R&B. Oh, legal. Como que você R&B. começa a entrar mais nesse campo, assim, do R&B e tal, fazer esses sons? Aí que entra um processo dentro da Central Acústica, porque a Central Acústica tinha uma session ali na Galeria Olido. E numa dessas sessions da Galeria Olido, eu conheci o Silveira. E o Silveira, ele faz R&B. E numa dessas sessions assim, de improviso, eu falei, Silveira, vai lá. E se você puder, faz um som com a gente, tal, de improviso, tal, com os MCs. Aí eu conheci o Silveira numa dessas sessions de improviso. Ele falou, sobe aí e a gente faz um som aqui com os MCs. E aí ele falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. Aí ele falou, olha, eu já sabendo que ele já tinha um conhecimento dentro do Rhythm and Blues, que é o R&B, e eu dentro do hip hop, então fundiu. Eu com a bagagem do hip hop e ele com a bagagem do R&B. E aí eu falei assim, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que a gente não sabia o que a gente ia fazer.
E aí eu chamei ele na casa também do meu pai. Lá a casa do meu pai era o QG. Falei, vamos fazer uma session lá, na minha casa, na casa do meu pai. E aí a gente vê o que a gente pode fazer, né? A sua musicalidade com a minha. Unir essas experiências. Pô, numa dessas sessions a gente criou já logo de cara a If You Let Me. Essa daí é sonzeira, hein? Que tem a participação do Arnaldo Tifu aqui do Brasil e da Summer Azul dos Estados Unidos, que é a versão em inglês que nós fizemos pra lá. E foi daí, cara, dessa session. Essa session que... Primeira vez que a gente sentou assim, eu na bateria e ele no teclado. E foi através dessa session que aí, na segunda session, eu conheci um outro jovem também, que tava também assim, que era uma promessa pro R&B. Ele só tinha 15 anos de idade. E o nome dele é Felipe Nel. O Felipe Nel, conheci ele na segunda session. E aí a gente não parou mais de compor. E aí dentro dessas sessions, até gravar o meu primeiro álbum, que é esse volume 1 aqui, foi aí que eu criei a Sair Pra Gastar com o Felipe Nel, tocando esse som que a gente não sabia qual MC que a gente ia, de repente, chamar ou convidar. Aí eu pensei no Rincon. E o Rincon, nessa época, ele já tinha tocado com a gente na Central Acústica, né? Porque ele se originou de lá. Todos esses, né? O Rincon, pô, tem o Max musicalmente também. Eu conheci vários MCs. Todos os MCs, né? Eu tive a oportunidade de todos. Tig, também da Zona Sul. Todos os MCs você possa imaginar. De 20 anos ou de 25 anos pra cá, todos passaram pela Central Acústica. Eles não sabiam nem segurar o microfone, não tinham experiência com banda, não eram assim, MCs profissionais, não sabiam se ia trabalhar com arte ou não, mas a gente deu a oportunidade para eles improvisarem. Vamos ver se você é MC. E os MCs que realmente passaram por lá, muitos se tornaram profissionais, muitos vivem da música até hoje. Se não é MC, ele é um produtor. Por trás ali. Por trás, Por exemplo, o Diamante também passou pela Central Acústica. O Diamante se tornou produtor da Tássia Reis, por aí vai. Marcelo Gugu, todos Central Acústica, todos. O Marcelo Gugu também se tornou educador, também é MC, também ele escreve também poesias. Então, a Jame, entre outras. Todos, é que eu não me lembro de todos, assim, de todos os nomes, se eu esqueci de alguém. Mas todos os MCs, não escapa não escapa um. Todos foram, assim, porta-vozes da Central Acústica. Todos, porque... Só que nós fizemos um trabalho desse na época, repito, sem saber o que iria acontecer. É o coração, sabe? O amor, a cultura... e o amor à música. E a gente fazia isso com... Cara, a gente tocava vários clássicos numa session, por exemplo. Tocava sons de todo mundo. Reproduzia, por exemplo, The Roots, por exemplo. A Little Brother, Dire Peoples, Jay Dilla, a Pharcyde. Tudo ao vivo a gente tocava isso. Estou falando há mais de 25 anos atrás. A Tribe Called Quest. Nós já tocávamos isso live, assim, fácil. Então, e os MCs improvisando em cima dos beats, ou a gente criava os nossos beats na hora, o Marco vinha com um trechinho do sample, eu já ia com a bateria em cima, aí vinha o baixo, já ia construir na música na hora. Então, nós fazíamos isso era, nossa, era algo divino, porque assim, as pessoas ficavam tocadas com as bases, porque não sabia se prestava atenção nas bases ou nos MCs. Na música, na sonoridade. E eles olhavam, isso está sendo do instrumento, porque eles imaginavam, isso só pode ser feito no estúdio. Então, a gente levava o estúdio pro palco, entende? Então... No tempo real. No tempo real.
Então, isso era muito louco. Então, só que nós não tínhamos ideia do o que nós estávamos plantando. E é isso. E aí, essa conexão com os músicos estrangeiros, enfim, fora do meu país, eu fui construindo ao longo dos anos, né? Por exemplo, hoje, a galera que acessa o meu Instagram, por exemplo, me vê trabalhando hoje com Pit Rock, com Slum Village, Ed Shine, Borgia Americans, deixa eu ver, entre outros, Chip Food, Fushniks, mas não sabe que isso tudo foi uma grande semente Plantou. de mais de 25 anos atrás. Não é agora que você... Hoje eu vou me tornar um baterista de hip hop. Apesar que hoje, com o Instagram, com as redes... Não, ou melhor, com as mídias, né, sociais, hoje é muito mais fácil você ter acesso, de repente, a um artista direto, né? Você manda uma mensagem para ele no inbox e ore a Deus. Se ele responder, show! Ele já vai conhecer seu trabalho, ou de repente vai te dar uma palavra de incentivo ou não. Mas você tem um acesso mais fácil do que antigamente, né? Hoje, um músico sai, ele tem como gravar um vídeo dentro de um quarto dele e parar no Lollapalooza. Isso não era possível, né? A gente usava um telefone para ver se ia conseguir alguém para trabalhar, cara. Entendeu? E ainda tinham várias etapas para chegar lá. Isso. Não é um caminho só, porque... Não tinha incentivo, porque não tinha o dinheiro, não tinha contato mais fácil ali. Não porque, tinha. Tá, beleza, você tem um produtor ali que tá fazendo o trampo, mas ainda tem mais 4 cabeças lá na frente para provar se você vai rolar o Isso, vai rolar o trampo. Tem uma parada que o Hariel, ele falou numa sessão de estúdio. E aí ele fala assim, pô, muitas vezes o molecão que tá lá no quarto dele, fazendo a música ali, pô, no som, na caixa de sapato, pô, tá fazendo um trampo foda, e muitas vezes o cara que tá no estúdio foda, com estrutura foda, o dele andou mais. Ah, por que o dele andou mais? Será a essência? Tá ligado? Então tudo isso é muito louco de pensar. Tá ligado? Que é que hoje a garotada do funk, eles têm muito disso. E é a vontade de fazer. É tipo assim, por exemplo, com as mídias sociais. Isso lá, não sei como é que funcionava muito, porque eu sou de 98. Então, tipo assim, o cara tá... Vamos gravar uma música. Pô, pega um medley aqui, vamos... Toca pau na mão da mão, o cara começa a gravar o vídeo, posta no Facebook. Pô, dali a galera já começava a tomar uma magnitude muito grande, sabe? Não, antigamente era assim. Aqueles que tinham dinheiro, algum recurso, eles gravavam ou fitinhas ou CDs promocionais, sabe? Você entra no estúdio, grava alguma coisa e você começa a distribuir para as pessoas para saber quem é você. Olha o trabalho louco. Então você saía, por exemplo, nas festas de grande proporção, assim. Você ia com um monte de CDs ou fitas e ia nas filas e entregava para as pessoas. Ou você fazia uns cartões, né? Olha, obsoleto essas coisas, né? Cartão, cara. Hoje não precisa. O seu cartão hoje tem até um cartão virtual. Você vai lá, dá um clique. A pessoa já abre, já abriu, já tem todas essas informações. Olha o avanço, é muito rápido. Tecnologia, não tinha isso. Por exemplo, para fazer uma festa, antigamente era um flyer. Quem lembra desse flyer físico? Agora é virtual, não é isso? Esse flyer físico, cara, a gente chegou a fazer até de papel sulfite. Você crê nisso? Não tinha recurso, não tinha dinheiro. A gente pegava os flyers da festa da Central Acústica de sulfite. Ia distribuindo, cara, assim, para as pessoas nas festas, quem ajudava e tal, até chegar num papel de qualidade. Demorou um tempo, porque a gente tinha que pedir apoio, por exemplo, os lojistas a nos ajudarem a fazer um flyer, cara, que aí com o logo da loja, então já era uma propaganda. Olha só que interessante, hoje as pessoas pedem pra gente dar um post no Stories, já com o logo da loja, ou logo de seja lá de que for, que você já está ajudando a divulgar, não é isso? Na nossa época, não. Tinha que pegar o flyer, pegava o logo da loja, colocava no flyer, imprimia
e distribui. Isso já era uma divulgação, que todo mundo já ia conhecer a sua loja, ou enfim, e vice-versa, o artista ou a loja através de um flyer. Então isso era uma troca, então valia a pena as pessoas colocarem um dinheiro para que você conseguisse é, é, ter uma exposição assim maior, alcance um maior. alcance maior, entendeu? Então isso que é interessante. E hoje eu vejo que ao mesmo tempo que parece que ser prático e simples, porém também requer uma grana, por exemplo. Hoje, tudo praticamente você paga para você ter um alcance maior, correto ou não? Para que senão você não tenha, não adianta você só postar lá. Você tem que, se você não impulsionar ele, você não vai. A mídia da rede social ela não vai trabalhar para você se você não pagar Não ela. trabalha, exato. Não vai pagar. Antigamente o processo era, que eu trabalho com televisão também, né? Então o processo ele era, o artista ele vai começar, mas, então vamos colocar ele no canal tal, no canal tal, no canal tal, no canal tal. Depois ele vai fazer o show ali, vai para as rádios, que era muito rádio, né, na época. E aí ali o artista ele começava a tomar forma. Hoje não. Hoje a mídia é a internet para que, se possível, ele vai para esses canais e se quiser, como a gente tava falando, se quiser ir. Exatamente. Porque você já fez um trabalho antes, então, de posicionamento. Então, se você quer que a sua música fique em primeiro lugar no Spotify ou em qualquer plataforma, paga, você chega lá. E deixa eu perguntar pra você, você começa a fazer as festas, aí ela vai tomando uma proporção gigantesca. Falando ainda assim das mídias, na TV Cultura, pô, não sei se foi uma das primeiras que você foi, mas aí tem o projeto do Manos e Minas que eu te vi também. Você Isso em 2011, hein? Isso. Então, deixa eu ver. Eu tive uma oportunidade de se apresentar no Manos e Minas e eu não tinha nem disco gravado ainda. Caramba. Assim, eu já tava gravando, eu já fui tocar, sair para gastar e tava no estúdio ainda fazendo o álbum. Ainda bem que naquele mesmo ano eu consegui no Manos e Minas já lançar o disco na mesma sequência. Olha só que interessante. E a TV Cultura, para mim, eu sou assim, não dentro do meu trabalho só em Drum Friends e também com a Central Acústica, porque a Central Acústica nós apresentamos dentro do jornal Metrópolis. Isso eu estou falando de 2005, mais ou menos, ou 2004, com o Fernandinho Beatbox. A gente tocou na Praça do Patriarca, ali no centro da cidade, isso em 2004, cara, com beatbox, com banda na rua, de rap. E isso já é algo, já para aquela época, assim, é algo que ninguém poderia imaginar que poderia acontecer isso no país, né? E a gente... Nós fizemos isso, cara. Então, a TV Cultura, né? Ela cobria e dava espaço para esses novos. Tanto que é que o Programa Livre foi criado aonde? TV Cultura. Exato. Então, é tudo. É o porta-voz da periferia, cara. Dos excluídos. Você concorda comigo ou não? Então, eu só tenho a agradecer, pô. Aí depois... Já em 2013, mais ou menos, 12, 13, aí eu já fui, eu fui trabalhar com a Patrícia Marques. Ela fez parte de um selo chamado Lab 344, que era o mesmo selo do B.B. King, Alanis Morissette, Janet Jackson. Inclusive, o meu primeiro álbum que foi lançado no Japão foi através também da Geropa Records, mas quem colocou o disco no Japão foi a Lab 344. Que era o mesmo selo que eu acabei de falar, desses George Harrison, dos Beatles. Então isso me colocou no Japão com o primeiro álbum, que é da Sair Pra Gastar. Então, e aí daí eu fui também, parei no Altas Horas, gravei o programa da Xuxa também com a Patrícia Marques também, gravei Altas Horas também com ela. Então isso também me ajudou, me deu projeção também.
deixa eu ver o que mais. Aí outros lugares que eu não me lembro agora que eu passei. Passei também pelo Domingo Espetacular também. Enfim, outros lugares. Mas a TV Cultura, pra mim, pro hip hop, foi assim, um que me deu um primeiro norte, assim, sabe? De ser, é, de estar numa rede de televisão, porque naquela época não tinha podcast, não tinha programas que você poderia apresentar Mídias independentes. independentes, por exemplo, começou a existir na época o IG, que era um lugar de session, existiu também Show Livre, e tinha espaço para as bandas também. Pô, eu também, na época, já meio que um empreendedor, né, cara? Pô, a gente conseguiu espaço num determinado estúdio, inclusive Salves em Remografia. Ele estava gravando um vídeo num estúdio de fotografia. E aí, dentro desse estúdio de fotografia, eu comecei a gravar vídeos, cara, clipes. Eu tocando, isso na época, com câmeras, com tudo, com alta qualidade. Aí eu tinha um amigo que é o Olga Mendonça Salve, eu trabalhava já com televisão, então ele conseguia, já sabia editar os vídeos, fazer a luz chegar, enfim, dar todo o tratamento. Isso eu tô falando coisas de 15 a 17 anos atrás. Então, já me deu projeção. Já querendo sim ou não, você já começa a se autoprojetar, sem depender das mídias. E é isso, que a gente tem feito isso até os dias de hoje. Então, as mídias sociais, enfim, tudo que de hoje a gente consegue obter sem custo nenhum, a gente usa as ferramentas que estão aí. E, tipo assim, muito foda essa ideia que você deu. Uhum. E aí, puxando, assim, primeiro, segundo, terceiro álbum aí, o que eu sempre gostei, assim, de escutar foi música americana, músicas em inglês, né? Certo. E aí você, vai pra Inglaterra, depois conhece vários outros artistas na própria Central Acústica, vamos falar região central. Isso. Vinha artistas de, tipo, de vários Argentina, vários países, enfim. E aí você traz isso muito no seu álbum, músicas em inglês, mano. Isso é muito foda. Como que você pensou nessa conexão, nesse tino? Pô, eu sou brasileiro, vou colocar o português já de praxe, mas, pô, tem que dar um toque aqui. O lance internacional, você quer dizer, né? A carreira internacional. Cara, isso começou através de uma ferramenta meio que é obsoleta hoje. Tinha uma outra ferramenta chamada MySpace. Já ouviu falar desse MySpace? Já. Acho que, inclusive, nessa sequência veio o SoundCloud e tal, enfim. Mas o MySpace, ele era como se fosse tipo... um Spotify. É o Spotify, só que você falava com o artista também ali no mesmo momento. Tinha um Messenger ali. Tinha um chat. Então, através desse chat, eu já comecei a conhecer artistas independentes que depois também se tornaram mainstream e ter espaço nos Estados Unidos. Foi dali que eu conheci artistas que estão aqui no primeiro álbum, que passaram pelo segundo, e aí por aí vai. Porque eram artistas que estavam em projeção, tipo assim, também não sabia o que iria acontecer, o que vai acontecer, enfim. E estavam à procura de talentos, né? Assim como eu estava à procura de talentos, alguém que pudesse gravar os beats, em cima dos meus beats. E eles também estavam à procura de quem estava fazendo os bons beats na época. E aí juntou a fome e a vontade de comer, né, cara? Aí foi dali que eu tive esse lance e a oportunidade de conhecer os artistas. E aí, a partir do momento que você conhece o outro já começa a indicar. Então começa... eu conheci fulano de tal. Aí o outro, você conheceu? Também tem um outro MC aqui. Que tal você também trabalhar com ele? Vê aí se você curte. Aí começa o círculo, cara. Quando vê, você já tá dentro, aí o outro vai vendo. Só que aí, quando chegou as redes sociais, você já chega com o trabalho
formatado antes das redes, das mídias, e aí a galera fala, meu, se esse cara já tá fazendo assim, 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 assado, então outros apresentam, só que hoje é mais fácil, porque hoje é visual, né? Antigamente não era visual, era só pelo áudio, né? Porque o MySpace não dava pra você colocar vídeo. Hoje é o clipe. Hoje é o clipe, hoje é o áudio, é o videozinho em casa, é a live. Então olha que interessante. Olha que interessante, né? Hoje eu fico olhando, caramba, é um milagre, porque uma pessoa trabalhar com você sem ver seu rosto, sem ouvir, só sentindo a música. Não precisa do visual, né? Uhum. É como se fosse uma pessoa que não enxerga, né, cara? Tipo, cara, e ela só Só tatia, sente. só sente, e aí ela fala, mano, eu quero trabalhar com esse cara. Então, interessante. E sem ser famoso e sem ter que pagar. Olha só que É a interessante. conexão musical ali. Musical, cara. É a conexão. Pô, o cara produz, eu Isso. canto. Ô, vamos fazer um trampo junto? Isso, exato. Ponto. Simples, simples. Ponto. E naquela época eu não pensava assim, ó, você tem quantos mil seguidores? Você tem quantos seguidores? Quais são os seus números aí para que eu trabalhe com você? Hoje é assim. Por exemplo, se você não é hyper, né? Tipo, hypado, entendeu? O cara olha assim pra você, mano, esse cara, por que eu vou trabalhar com ele? O que ele vai me dar em O troca? que ele vai me dar em troca? Exatamente. E às vezes, essa pessoa que é o hyper, que é o hypado, muitas vezes ele não é tão talentoso assim, cara. Mas tem números. Porém, o som não é bom. Tipo assim, ele vai te dar uma certa visibilidade momentânea. 1 mês, 2 meses, mas depois ninguém mais ouve Às o vezes, som. às vezes eu também sinto que é o medo do... O cara sabe que você é foda, Mas ele não vai te colocar na mídia dele porque não você vai subir mais do que ele. Então ele tem medo também. Exatamente. Aí, só que assim, já aproveitando já esse toque, essa deixa que você deu, nós vivemos num mundo competitivo. Eu vou dar aqui um exemplo dentro de um preceito bíblico, uma história bíblica, que quando Deus levou o povo de Israel para a terra prometida, que ele tirou do Egito, ele proveu recursos, comida, calçado, e as pessoas com que ele tinha que derramar ali aquela porção do dia sobre o alimento, não adiantava você pegar mais que um ou mais que outro, porque a comida estragaria. Olha que interessante. O que eu quero dizer com isso? Que o teu espaço, não adianta você segurar a pessoa, não dar oportunidade, porque o que é para ele acontecer, vai acontecer independente de você segurá-lo ou não. Porque é um plano maior que já foi estabelecido sobre a sua vida, que é o plano de Deus sobre a sua vida, que você não tem para onde correr, que o que tem que acontecer com você vai acontecer. Não adianta você fechar a porta de um ou usar de malefícios tipo esse cara aqui não vai estar aqui porque eu não quero, porque se ele aparecer ele vai ser melhor do que eu. Engano, porque às vezes a sua história vai ser diferente da do outro. Você pode cantar, pode ter o mesmo segmento musical de um. Quer ver um exemplo? No nosso país, os mesmos programas musicais que tem, são os mesmos que todo mundo vão. Então, por exemplo, tem uns que vão no mesmo Altas Horas, mas não vai acontecer nada para ele. Tem outros que não vão no Altas Horas e vai impactar mais do que aquele que foi no Altas Horas. Enfim, não dá para você prever. Só que as pessoas ficam com medo. Porque, tipo assim, se ele aparecer, ele vai tirar o meu espaço. Só que o seu timbre de voz é diferente do outro. O seu jeito de interpretar os sons é diferente. O seu jeito de escrita é diferente. O seu jeito de compor as músicas é diferente. Então, você não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Porque Deus já tem separado e determinado o que você vai ser e como será a sua trajetória. Por mais que você queira dar seu pitáculo, você tenha seu livre-arbítrio, mas o que... Sua história está escrita. Está escrito. E pode demorar. Não adianta você dar volta. Por exemplo, você não vê uns que
de repente, como pô, eu estudei química e eu fui parar Na música. E eu não tinha como. Eu queria algo que me desse uma sustentabilidade. Tipo, uma segurança, a minha segurança. Preciso comer, preciso, pô, viver. Não, mas o que você vai ter que passar, o processo é o teu processo. Tem uma vez que eu escutei Não isso. vai ter como você mudar o teu Sim, processo. tem uma vez que eu escutei isso do João Belmonte, vulgo Todd One. Não sei se você já percebeu na... Você tá falando Todd One, você tá falando o grafiteiro. videomaker? Não, o O Todd grafiteiro. One, o grafiteiro? Ah, tá. Pensei que fosse o videomaker. Ele Ah, sei. fez uns grafites nas Isso. estações e tal. Uhum. E eu tava na faculdade na época e ele olhou pra mim, eu entrevistando ele, né? Fazendo uma revista eletrônica sobre artistas independentes, Certo. inclusive, desde lá de trás, na Aí, faculdade. então, 25, agora, quanto tempo isso atrás? Já tem 5 anos essa Então, conversa. tá brincadeira, então. E aí eu perguntei pra ele sobre essa relação que você acabou de falar e ele falou assim, a arte do poeta é sofrer. Falei, caramba, aí fiquei pensando ali naquilo, falei, pô, verdade, meu. Tipo, que nem o Tim Maia, lá atrás o Tim Maia falava, meu, vai ser, ó, não seja músico, seja médico, advogado, professor, porque, falar pra você, se você for estudar música, você vai sofrer, você vai penar, porque é difícil. Então, pensar nessa relação é um tanto louco, assim, eu fui pra arte, eu muito cedo fui pra arte. Só que aí eu parei minha vida porque, pô, minhas irmãs, tal, minha mãe é falecida já, então, tipo assim, minhas irmãs são educadoras, tal, e elas me cobraram muito desse lance, elas acreditam no meu sonho, tanto que me ajudam, tal, em tudo que eu faço. Só que elas falam, e aí, Gabi, mãe não tá aí e tal, você vai ter que fazer alguma coisa pra viver. Então, dali, pô, graças a minha mãe, a possibilidade de ter uma grana pra fazer uma facu, entrei em rádio e TV, mas não saindo da área da música. Mas nos bastidores, aprender como faz um clipe e tal, pra trabalhar com isso. E é muito louco essa ideia, pô, porque a gente sofre todos os dias. Tipo, o Sorry tá aqui na minha frente hoje, me cedendo uma entrevista, mas o que ele, como se fosse, o que você garimpou lá, tá ligado? Muito instrumento nas costas, cara. Entendeu? E é muito louco. E partindo disso, a gente pede pro convidado falar uma música que o represente. E aí você hoje lançou 2 aqui pra mim, que é principalmente de um filme, né? Que é do Fight the Power. Isso, faça a coisa certa. Do Public Enemy, né? Certo? Isso, Public Enemy. E como é em inglês, eu coloquei aqui pra tradução e eu vou tirar uma informação legal. Música atingindo o coração, porque eu sei que você tem alma. Irmãos e irmãs, a era da informação. Eles estão vivendo o que realmente há de errado com esses dias de racistas. E uma outra que você colocou aqui foi Pânico da Zona Sul, do Racionais MCs. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância. E nós estamos sós. Não mudou nada, né? Parece que... Por si só represente essas músicas. Não mudou nada. Assim, mudou no sentido que hoje tem muito mais pessoas, muito mais representantes falando sobre isso e vivendo sobre isso, né? Hoje, a juventude começa a ter voz ativa, entende? Não estou falando que já tem, senão o problema já teria solucionado. Mas hoje já deu um grande passo. Você imagina, né? Você ouvindo essas músicas, então aí a autoestima... gente que não sabia que era preto, hoje sabe que é. Gente que não sabia que, de repente, sofreu injustiça porque pela sociedade manipular. Então, as pessoas acabam se conformando com aquele sistema de vida e achando que está tudo bom, e está tudo bem, e se acomoda, sabe? E não sabe que isso é uma opressão que foi imposta a você, e você precisa melhorar, você precisa ter melhoria, você precisa mudar de vida. Entendeu? Então, esses sons aí me marcaram muito, porque no estilo também de visual, de autoestima, cabelo, estilo, roupa, atitude. Então, e sem contar também, nesses sons também tem influências que me ajudaram muito na minha trajetória musical. Por exemplo, o sample que vocês estão ouvem na Fight the Power, por exemplo, ou na Pânico na Zona Sul, foram os 2 bateras do James Brown, que é
banda JBs, que é o Jabo Starks e Clyde Stubblefield. Então, esses dois músicos influenciaram muito. Os samples de hip-hop vêm desses bateras, que nem a funk drummer, Clyde Stubblefield e Jabo Starks, que é um... Opa! Que é um dos hits, que é um dos hits... Quer mais água aí? Não, obrigado. Tranquilo. Que é um dos samples de batera mais sampleado de todos os tempos, que é a funk drummer, que é tocado por estes músicos que vocês estão ouvindo nos samples, tanto na Pânico na Zona Sul e também na Fight the Power. Então isso, cara, é história, assim, do hip hop e de tudo, do conceito, da história, tanto é que o hip hop é 50 anos, né? Podemos dizer hoje. E a história tá aí. Você faz muito parte de toda essa trajetória. Pô, cara, muito obrigado. E assim, eu espero que essa entrevista, que essas informações, para que os jovens, né, através dessa ideia que a gente trocou aqui, possam ter melhorias, possam se espelhar em mudança de vida, saca? Não se conformar no que eles estão vivendo ou achar que isso tá bom. Não, procurar mais coisas maiores, saca? Porque é isso que vai formatar outros jovens, ter outros empreendedores, assim como você. Aqui, ó, Periferia no Ar. Se eu tô aqui hoje é porque, além de você ter conseguido o incentivo, mas que você também se predispôs a entrar nessa jornada, nesse sonho de fomentar cultura, fomentar sonhos, saca? Então, por isso que eu estou aqui. E é isso. Satisfação, sabe? Não é Você é nóis. louco. É nóis. E deixa eu... Pra gente... Como a gente tá caminhando pro final, porque, pô, o que você falou agora foi demais, uma representatividade muito grande. Eu queria que você falasse também dos próximos trabalhos, pô. Eu acho que é importante pra galera já saber. A gente vai... Sim. Já, pouco tempo já pra acabar o ano, Sim, 2024 aí. Então, o que a gente pode esperar agora? Então, 2024, eu tenho alguns sons que eu tô fazendo com produtores da Dinamarca e Suécia. E tem um trabalho também que eu comecei a fazer este ano de 2023 só com MCs mulheres, de algumas partes do mundo. Tipo, peguei MCs do Brasil, peguei MCs dos Estados Unidos, peguei MCs aqui da parte do Chile também, acho que França também, enfim, para que eu consiga montar esse projeto com a Copa do Mundo do do hip-hop. hip-hop, só que mulheres. Só que tocado por homens, até porque eu não consegui ter musicistas mulheres, senão eu também chamaria. Mas é porque mais pela praticidade. Então, nos beats, eu chamei alguns produtores para trabalhar comigo também nas faixas, que é o Silveira, chamei o Felipe Nel também, que não pode deixar de participar. Inclusive, estão convidados aí, Silveira, Felipe Nel, para encostarem aqui no Periferia no Ar, bater um papão com a gente. Opa, salve! E é isso, cara. Assim, tentar fomentar isso pro hip hop feminino, saca? Porque a mulher também tá num momento de ascensão, de autoestima, saca? E, cara, então pra mim é uma honra poder trabalhar só com as mulheres também, mostrar que elas podem chegar muito mais. Isso que é legal também, porque no meu país são poucas MCs mulheres, né? Que você pode ver, pode contar nos dedos. Quantas têm oportunidade de subir no palco, que mandam bem, que escrevem bem. MCs, né? Não desmerecendo, mas que tem projeção. Tem umas que não tem dom. Mas, enfim, MCs como, por exemplo, Chris, da SNJ, por exemplo, há muitos anos de batalha, entendeu? Então, aguarde. E aí eu misturei MCs na mesma faixa, tipo do Brasil com os Estados Unidos. Ou uma outra faixa, uma MC do Brasil, sei lá, com alguém lá da França, alguém da Angola. Então, fazer esse intercâmbio, entendeu? Legal. E, pô, pra gente finalizar... E outra coisa, esqueci de falar. E aguarde também um novo trabalho que eu tô fazendo também com Slam Village, faixa nova pro disco do Slam Village. É um álbum também com o produtor do Slam Village, que é o Young RJ, com vários MCs, como Little Brother, como Guilty Simpson, Ila J. Deixa eu ver quem mais. Eric Robson,
Ryan Devon e por aí vai. Vários, aguarde. Aguarde Certo. aí 2024, muito Isso. mais música, muito mais hip Isso. hop. Sorry, Drummer. E é E isso. pra gente finalizar, a gente sempre faz um bate-pronto aqui. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, você, numa paulada só vai me responder, ou se você quiser até Tá falar bom. um pouco mais, Tá bom, se eu conseguir, né? tá bom? Então, beleza. Um sonho, Fim do racismo. um livro, série ou filme, O menino que descobriu o vento. É isso. uma Uma música, música. Cidade dos Sonhos, Rincon Sapiência. sua maior conquista, Minha família e poder trabalhar com a música. o que te inspira, Deus, quem você admira, a minha esposa e as pessoas que trabalham com a arte, que tentam sobreviver da arte. Isso que me inspira, cara. É isso. uma palavra que te define. Perseverança. Foda. Sorry. Ah. Muito obrigado por essa entrevista. É, cara. Eu espero você aqui de novo, Mano, em 2024, para falar, falar dos novos lançamentos. trazer um artista aí também, Beleza. como complemento. Beleza. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar.